Muito bem, meus amigos, vamos lá para o nosso estudo de hoje. A nossa Revista Espírita, mês de junho de 1862, finalizando, é o último artigo, César, Clovis e Carlos Magno. Vai falar um pouquinho para nós sobre os propósitos da guerra. Bem interessante esse assunto, principalmente dentro do contexto atual em que nós estamos acompanhando, tantos conflitos acontecendo aqui no nosso mundo, tantas destruições. Antes de começarmos, é sempre importante quando nós estudamos dados científicos, dados históricos, que são publicados dentro da doutrina, nos textos doutrinários, no material doutrinário, fazermos uma revisão, uma atualização. Isso porque aquilo que era apresentado para nós no século XIX, nós tivemos, aquilo que era apresentado no século XIX, nós tivemos uma evolução importante nos recursos, nos métodos, no material de pesquisa. Por isso, quando eu li César, Clovis e Carlos Magno, antes de começar a ler o texto, eu já comecei a pesquisar para poder saber exatamente quem foram essas personagens e quais foram os seus feitos, para depois, então, estudarmos aqui a Revista Espírita, para que nós tivéssemos uma visão bastante objetiva desses eventos, e aí desenvolvermos o nosso raciocínio acompanhando aquilo que Kardec apresenta para nós. Só lembrando então os fatos históricos, algumas correções foram feitas, especialmente apontando alguma visão um tanto romantizada que Kardec teria apresentado na Revista Espírita, diante da realidade dos fatos. Por exemplo, trazendo grandes missões dessas personagens, nem sempre levando em consideração os interesses, muitas vezes egoístas, políticos, interesseiros que motivaram para essas ações, assim como também para a violência, como em qualquer guerra. Então, o que Kardec procurou fazer foi trazer uma visão mais abrangente, a partir da visão espiritual, e é necessário que nós olhemos os fatos, para que façamos o equilíbrio entre aquilo que é apresentado de uma forma romântica, diante daquilo que os fatos, que a história apresenta para nós. Então, fiz um resumo rápido aqui, vamos lá. Fatos históricos, de Júlio César, Clovis e Carlos Magno, nessa ordem. Júlio César, então, foi imperador romano, foi um líder, na verdade, militar e político romano, durante a República Romana, isso 100 anos antes de Cristo até 44 antes de Cristo, que foi o período que ele viveu. Então ele nasceu 100 anos e viveu até 44 a.C. As suas ações, especialmente ali naquela parte ocidental da Europa, ele conquistou as Gálias, derrotando tribos de helvécios, belgas e gauleses, liderados por Vercingetorix, na Batalha da Alésia, em 52. Bom dia, embaixador. Introduziu a administração romana nas Gálias, com infraestrutura, estradas, aquedutos e urbanização. Consolidou o poder político em Roma, tornando-se ditador vitalício, que foi até 44, quando da sua morte. O impacto, a integração das Gálias ao Império Romano, transformando-as em províncias. As Gálias, que é a França, atualmente, região da França. Expansão da cultura romana, as suas leis, língua, arquitetura e urbanização de cidades como Marsília, que é Marsella, Lugdunum, que também é Lyon, fundado em 42.
a preparação do terreno para a cristianização posterior da região. Aqui eu sempre fico muito fascinado com a história de continentes antigos, né, de países, impérios antigos. Aqui no Brasil nós começamos em 1500 e de repente alguém que vive em Marsella ou que vive em Lyon, por exemplo, tem ali data de 43 a.C., né, mais de 2.000 anos de história, ou quase 2.000 anos de história. Muito interessante olhar assim. Depois Clovis, 466 até 511. O contexto, ele foi rei dos francos, liderou tribos germânicas no final do Império Romano Ocidental. Das suas ações, unificou tribos francas, estabelecendo um reino centralizado na Gália. Converteu-se ao cristianismo católico, isso em 496 em Reims, influenciado pela esposa Clotilde e pela vitória na Batalha de Tolbiac contra os alamanos. Derrotou os visigodos na Batalha de Volé, em 507, expandindo o território franco ao sul da Gália. O impacto das suas ações, conversão de Clovis consolidou o cristianismo católico entre os francos, alinhando-os com a Igreja Romana. Ganhou o apoio da elite galo-romana, fortalecendo sua legitimidade. Fundou as bases da monarquia franca, precursora da Franca medieval. E, por fim, Carlos Magno, que ele viveu ali de 747 até 814. O contexto, ele foi rei dos francos durante 768 a 814 e imperador do Sacro Império Romano, coroado em 800. As suas ações conduziu às guerras saxãs, subjugando os saxões pagãos e forçando sua conversão ao cristianismo. Derrotou Witkind, líder saxão, que se batizou em 785, simbolizando a submissão saxã. Estabeleceu Aix-la-Chapelle como capital, hoje Aachen, promovendo reformas administrativas e culturais. O papel dele, o impacto disso, consolidou o cristianismo na Europa Ocidental, unificando territórios sob a Igreja Católica. Promoveu a Renascença Carolíngia, com avanços em educação, artes e administração. Criou um império que influenciou a formação política e cultural da Europa medieval. Então nós tivemos aqui grandes nomes, né, que fazem parte da história, grandes nomes que marcam a trajetória dessas personagens. E assim como nós vimos também o que Kardec apresenta para nós podemos também ter uma visão do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, por exemplo. Porque nesse livro nós temos ali o planejamento para a formação do Brasil, mas foi uma formação que teve uma história muito triste, né, com o conflito entre europeus e os indígenas que aqui viviam, fazendo com que houvesse ali uma mortandade, quase que uma dizimação daquela população. Da mesma forma que nós temos uma visão de evolução, de transformação na África, por exemplo, e vemos ali o período de escravidão, o período de guerras civis. Então, a nossa visão, embora nós procuremos ver o percurso que esses eventos percorreram, seguiram para poder promover essas mudanças que vão acontecendo no decorrer do tempo, quando nós passamos a olhar de uma forma mais detalhada, nós vimos, por exemplo, que a própria cristianização da Europa foi um evento, foi uma situação muito violenta, onde nós tivemos perseguições, guerras, mortes incontáveis, tivemos das perseguições, por exemplo, nós tivemos
Inquisição, como guerras nós tivemos as cruzadas, tudo isso em nome da fé. Mas ao mesmo tempo nós também tivemos o progresso que foi registrado, que foram as transformações naqueles reinos que eram considerados primitivos, em reinos estruturados, pelo menos estruturados, na sua urbanização, no desenvolvimento administrativo, na difusão da educação, no desenvolvimento de legislação. Mas tudo isso a gente vai lembrar sempre que isso aconteceu à custa de transformações bastante agressivas. Mas, quando nós olhamos para o passado e vemos essa mesma violência que acontecia, nós vamos lembrar também da nossa própria natureza humana, que no passado também era uma natureza primitiva, agressiva, muitas vezes até selvagem. E aí então, quando nós olhamos e pensamos lá atrás, eles eram muito violentos. Hoje nós somos mais civilizados, mais do que eles pelo menos, né? Mas aí a doutrina espírita ilumina nossas mentes para lembrar que eles do passado somos nós do presente. Assim como aqueles do futuro seremos nós também, que viveremos de uma forma diferente. As transformações não acontecem de uma hora para outra, elas acontecem de uma forma lenta, de uma forma difícil, agressiva, mas elas vão acontecendo. Então, quando nós pensamos naquilo que aconteceu, por exemplo, no começo do ano 1000, para chegar até o 2000 que nós temos hoje, quantos eventos foram acontecendo, o que foi necessário destruir para poder construir, não apenas em termos de valores, de cultura, mas também em termos de reinos, de domínios, de controles, de lideranças, né? Então tudo isso vai acontecendo e nós estudamos aqui, começando lá por Júlio César, lá no finalzinho, ou melhor, próximo ali ao nascimento de Jesus, ali por volta do ano 50, então nós podemos puxar até um pouco antes, lá dos gregos, onde nós tínhamos ali 500, né, nós falamos muito dos gregos, que eram sábios e tudo mais, mas quantas guerras aconteceram? Quantas mortes foram necessárias para que as transformações acontecessem? E é aí que nós questionamos, então, nesse caso, quando nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, e nós entramos ali naquela parte que trata das leis morais, sobre a lei de destruição. E aí, então, nós passamos a entender a necessidade de destruir aquilo que estava estabelecido para construir algo novo, mas a nossa visão terrena não consegue ainda abranger a complexidade desse processo de transformação. Mas quando nós aprendemos isso, entendendo que essas transformações são necessárias para promover o nosso progresso e que muitas vezes essas destruições fazem parte de um outro planejamento, a nossa mente acaba ficando muito confusa. Porque aquilo que nós vemos nem sempre corresponde com aqueles objetivos que nós esperamos. E isso tem dois fatores importantes. O primeiro fator é o fato de nós estarmos encarnados e olharmos esses fatos a partir da nossa visão terrena e não olharmos a partir da visão espiritual. E o segundo ponto é que a nossa visão ela é limitada dentro do nosso tempo. Então nós imaginamos que tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, nós veremos começo, meio e fim de um determinado processo. E na verdade, muitas vezes nós vemos ali um pequeno fragmento daqueles eventos que vão se desenrolar durante 2, 3, 4 gerações. Então isso para nós acabam sendo dois fatores que limitam a nossa compreensão, mas em teoria nós passamos a entender que tudo isso tem um acompanhamento da sabedoria divina e da sabedoria espiritual que vão regendo esses eventos. Nós tivemos, por exemplo, bom dia, professor, livros, né, durante a Primeira Guerra Mundial, no começo do século XX, e trazendo para nós o relato naquele livro, né, O Espiritismo e a Guerra, ou Guerra e Mundo Espiritual, nunca me recordo o nome dele, mas Leon Denis, então, traz para nós, através da psicografia, a presença de entidades de grande envergadura
evolutiva participando desses eventos no controle, na condução desses conflitos que dizem respeito ao mundo físico. Então a gente vai cada vez mais se impressionando com a forma como tudo isso vai acontecendo, e ao mesmo tempo nós estamos vivendo situações assim. De pensarmos, por exemplo, que Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, os conflitos durante a Guerra Fria, esse conflito interminável que acontece no Oriente Médio, quer dizer, durante quanto tempo isso ainda vai se desenrolar? Não sabemos. Nós queremos ser testemunhas do final de tudo isso e da transformação para alcançarmos esse mundo regenerado. Porém, isso vai acontecer dentro do tempo, o tempo de Deus, não o tempo nosso. É aquele tempo em que as próprias criaturas vão aprendendo e se transformando a partir das próprias experiências. Então nós não seremos, bom dia, abraço, não seremos transformados em anjos de uma hora para outra. Essa angelitude, ou essa santidade, ou essa iluminação, seja lá qual foi o termo que nós utilizemos, ela vai acontecer dentro do tempo de cada indivíduo. E enquanto nós não promovermos essa transformação, nós vamos sofrer as consequências das nossas próprias escolhas. É a pedagogia divina, né, fazendo com que nós aprendamos com as próprias ações. Se nós agirmos bem, nós aprendemos bem e evoluímos. Se nós agirmos mal, nós aprenderemos com as ações, e que com as nossas próprias ações e com as dores provocadas pelo nosso comportamento. Né? Então, é bem interessante a gente analisar tudo isso. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui para ver o que você escreveu, Mami, só um instantinho. O Mami colocou para nós aqui em cima. Era tudo na base da guerra, da violência. Hoje um pouco menos, né? Estamos evoluindo, né? Será? Né? A gente gostaria que fosse mais rápido, né? Mas ainda assim, certamente nós temos hoje uma organização dentro da nossa sociedade que vê a guerra como último recurso. Né? Pelo menos assim a gente tem essa educação de debater, de conversar, de usar diplomacia. Nem sempre funciona, porque nós ainda estamos vivendo, né, esse endurecimento do espírito, mas já temos esses recursos. Né? Pensamos que com a violência da Segunda Guerra Mundial, principalmente com a bomba atômica, tudo seria resolvido pela diplomacia. Olha, talvez, Mami, isso aqui é claro que é uma mera especulação que eu faço, é que pelo menos guerras dessas proporções a gente já não vai ter mais. Porque nós aprendemos, né, o tamanho da destruição. Tanto é assim que nós temos hoje, apesar de ser alguma coisa bem contraditória, nós temos hoje potências nucleares apenas para dizer que o que aconteceria se elas entrassem em conflito, quer dizer, haveria uma destruição global. Então esse medo, como aconteceu na Guerra Fria, naquela tensão entre Estados Unidos, União Soviética e todos os seus aliados, o medo da destruição evitou que a guerra acontecesse. Olha que coisa curiosa. Então esse poder de dissuasão, essas ameaças que aconteceram, tudo isso foi trazendo para nós ali um outro tipo de comportamento, um outro tipo de raciocínio. Então, esses conflitos menores que vão acontecendo vão ainda fazer parte da nossa história. Por esses desentendimentos, por essas ambições, por essas ganâncias, mas nada mais daquela proporção, pelo menos eu acredito nisso. Mas vamos lá. Feita essa introdução, e lembrando mais uma vez, né, que enquanto Kardec procura trazer para nós essa visão mais elevada e mostrando os grandes propósitos, a gente então vai lembrar sempre que, apesar das transformações que aconteceram durante esse período, ou esses eventos, a realidade, no dia a dia mesmo do que aconteceu, nós vimos muitas destruições, vimos muita violência, escravidão, morte, para que esses objetivos fossem alcançados. Mas vamos lá, vamos acompanhar o que Kardec traz para nós, assim como também os espíritos que trouxeram algumas participações. Porque o tema é exatamente esse, né? Trouxe como título César, que é Júlio César, né?
Clovis e Carlos Magno. É uma mensagem da Sociedade Espírita de Paris, 24 de janeiro de 1862. Assunto proposto a partir do Sr. Didier. Esta não é apenas uma questão material, mas também muito espiritualista. Antes de abordar o ponto principal, um A do qual falaremos em primeiro lugar. O que é a guerra? Para começar, respondemos que a guerra é permitida por Deus, pois que existe, existiu e existirá sempre. É um erro na educação da inteligência não ver em César senão um conquistador, em Clovis senão um bárbaro, em Carlos Magno senão um déspota, cujo sonho insensato queria fundar um imenso império. Ah, meu Deus, como geralmente se diz, os conquistadores são os próprios joguetes de Deus. Aqui lembrando, pessoal, falei para vocês que Kardec apresentou para nós aqui, mas na verdade é uma psicografia, né? Que veio ali através do Sr. Didier. Então foi o próprio espírito, ou os próprios espíritos, que já vieram propondo esse tema. Talvez por algum estímulo daquele contexto, né, do século XIX, ou simplesmente uma reflexão, mas enfim, vale aqui para nós a ideia. E aqui lembrando, né, que quando nós falamos então dessas três personagens, Júlio César, Carlos Magno e Clovis, né, ou Júlio César, Clovis e Carlos Magno, o espírito está falando exatamente dentro daquela visão macro, porque ele tem a oportunidade de ver o começo e o fim de um processo. Enquanto nós, aqui no nosso mundo, nós vemos pequenos pedaços, pequenos capítulos do processo. Então, claro que a visão deles é uma visão muito mais elevada do que a nossa, porque a nossa é limitada pelos fatos e pelo tempo. A deles é uma visão geral que eles trazem sobre o processo. Então, muito bem. Como ele coloca para nós aqui, né, é um erro na educação da inteligência, eu gostei desse trecho, não ver em César senão um conquistador, em Clovis senão um bárbaro, em Carlos Magno senão um déspota, cujo sonho insensato queria fundar um imenso império. Ah, meu Deus, como geralmente se diz, os conquistadores são os próprios joguetes de Deus. E eu queria só parar mais uma vez aqui, porque nós vemos que enquanto nós ficamos aterrorizados com o comportamento de pessoas, das sociedades e tudo mais, há um propósito muito maior. Exatamente porque enquanto nós olhamos as personagens e os fatos, os espíritos veem mais uma vez o processo. Nós tivemos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, personagens como Hitler, Mussolini, Hirohito e tantos outros que nós consideramos como vilões ou heróis, que até mesmo eles são partes de planos divinos, são joguetes de Deus, que nós ainda não compreendemos. É claro que nenhum espírito vem para fazer o mal, mas muitas vezes a necessidade da transformação ela vai acontecer a partir daquele processo de forja, que nós vemos ali esquentando o ferro e martelando, para poder dar a forma para ele. E é difícil a gente entender, Brás, essa lei da destruição, porque é muito difícil nós falarmos de uma lei divina quando nós estamos no meio da destruição, vendo todo o sofrimento e tudo acontecendo. Por isso que a doutrina nos traz uma visão mais elevada, para que nós não fiquemos presos na nossa visão limitada e caiamos num desespero, numa má interpretação, e esquecermos que existe um controle sobre tudo isso. Porque se a violência existe, é porque nós ainda somos povos violentos. Porque não é uma violência imposta sobre nós. Somos nós mesmos que geramos a violência. E se há necessidade da transformação do nosso mundo para um mundo melhor, há a necessidade de nós nos tornarmos pessoas melhores. E quando nós resistimos a essa mudança, vem exatamente ali aquele chacoalhar, aquele impacto para despertar a nossa consciência. E é algo que dá aquele choque, exatamente,
dá aquele choque na nossa consciência, na nossa mente, porque nós queremos ver alguma coisa que nós ainda não entendemos, que nós ainda não conseguimos. A Mami colocou, talvez o sentimento de horror faça com que o choque nos transforme. Muitos já contestam o holocausto, não é assim? Então, por isso que a lei da destruição, Kardec pergunta por que há essas calamidades, para que possa sensibilizar a população, para que nós nos sensibilizemos. Mas vamos lá, vamos ler aqui então o artigo agora, vou tentar não interromper para a gente poder acompanhar o raciocínio dele. Então, falando um pouquinho sobre Carlos Magno, né, cujo sonho insensato queria fundar um imenso império. Ah, meu Deus, como geralmente se diz, os conquistadores são os próprios joguetes de Deus. Como sua audácia, seu gênio, os fez chegar ao primeiro posto, viram em torno de si não só homens armados, mas ideias, progressos, civilizações que era necessário lançar a outras nações, às outras nações. Partiram, como César, para levar Roma à Lutécia, como Clóvis para os germes de uma solidariedade monárquica, como Carlos Magno para irradiar o facho do cristianismo entre os povos cegos nas nações já corrompidas pelas heresias dos primeiros tempos da Igreja. Ora, eis o que aconteceu. César, o mais egoísta desses três grandes gênios, faz servir a tática militar, a disciplina, a lei, numa palavra, para os trazer às galhas. Na retaguarda de seus exércitos, seguia a ideia imortal, e as tribos vencidas e indomáveis sofriam o jugo de Roma. É certo, mas se transformavam em províncias romanas. A orgulhosa Marsella teria existido sem Roma? Lugdunum, que é Lyon nesse caso, e tantas outras cidades célebres nos anais, tornaram-se centros imensos, focos de luz para as ciências, as letras e as artes. César é, pois, um grande propagador, um desses homens universais que se servem do homem para civilizar o homem, um desses homens que sacrificam homens em proveito da ideia. O sonho de Clóvis foi estabelecer uma monarquia, bases, uma regra para o seu povo. Mas como a graça do cristianismo não o iluminava ainda, foi propagador bárbaro. Devemos encará-lo na sua conversão. Imaginação ativa, febril, belicosa, viu na vitória sobre os visigodos uma prova da proteção de Deus. E, doravante, certo de estar sempre com ele, deixou-se batizar. Eis que o batismo se propaga nas galhas e o cristianismo se expande cada vez mais. É o momento de dizer, com Cornélio, Roma não era mais Roma. Os bárbaros invadiram o mundo romano. Depois da pilhagem de todas as civilizações esboçadas pelos romanos, eis que um homem sonha espalhar pelo mundo não mais os mistérios e o prestígio do Capitólio, mas as crenças formidáveis de Aix-la-Chapelle. Eis um homem que está ou se julga com Deus. Um culto odioso, rival do cristianismo, ainda ocupa os bárbaros. Carlos Magno precipita-se sobre esses povos e Witch-King, depois de lutas e de vitórias equilibradas, enfim se submete, recebendo o batismo humildemente. Eis aí, por certo, um quadro imenso onde se desenrolam tantos fatos, tantos golpes da providência, tantas quedas e tantas vitórias. Mas qual a conclusão? A ideia, universalizando-se, propagando-se cada vez mais, não se detendo nem no desmembramento das famílias, nem no desânimo dos povos, e tendo como objetivo por toda parte a implantação da cruz do Cristo em todos os povos da terra, mas não constitui um imenso fato espiritualista? É preciso, pois, considerar esses três homens como grandes propagadores que, por ambição ou crença, avançaram a luz no Ocidente.
enquanto o Oriente sucumbia na preguiça embriagadora e na inatividade. Ora, a Terra não é um mundo onde o progresso se faça rapidamente por meio da persuasão e da mansuetude. Não vos admireis, pois, que muitas vezes seja preciso tomar espada em vez da cruz. Lamennais trouxe para nós essa mensagem, né? Então, ela é muito provocativa, porque ela nos instiga a essa reflexão para entendermos propósitos maiores do que o nosso entendimento. Porque da mesma forma que nós pensamos, né, olha só, nós temos conversado durante essa semana, no nosso livro O Consolador, a respeito da física, da química, da biologia, agora da psicologia, depois virá sociologia, e fazemos uma comparação entre aquilo que as ciências terrenas apontam para nós e aquilo que a ciência espiritual mostra muito acima e com muito mais profundidade. Se nós entrarmos num debate, é claro que os cientistas vão dizer: não existem provas sobre isso que o Espiritismo traz. A mesma coisa se nós pegarmos esse tema hoje e discutirmos com historiadores, eles vão dizer: não existem provas que afirme isso que o Espiritismo está dizendo. Os fatos são destruidores, os fatos são violentos, os fatos são selvagens. Então, todas essas ideias, elas não servem para nós debatermos aqui no nosso mundo. Elas servem para nos dar uma visão mais elevada, e ainda que hoje nós não tenhamos essa compreensão, nós teremos oportunamente. Teremos oportunamente quando tivermos essa compreensão exatamente a partir da perspectiva espiritual. Então é algo que é o início dessa discussão, é o início dessa reflexão. E no caso, assim como nós falamos da ciência, Apres, bom dia. Assim como nós falamos das ciências, nós falamos também da história. Nós falamos sobre os eventos que nós estamos vivendo, mas ao mesmo tempo nós estamos aprendendo a olhar que os fatos de fato estão aqui acontecendo no nosso dia a dia. Mas existe algo maior que, embora nós não compreendamos, é o que guia, é o que direciona essa trajetória de progresso que o nosso mundo está vivendo. Sigamos em frente. Foi feita aqui a pergunta, Kardec coloca: dissestes que a guerra existirá sempre. Todavia, parece que o progresso moral, destruindo as suas causas, a fará cessar. Né? Quer dizer que, se nós tivermos um progresso moral na humanidade, significa que os conflitos também deixarão de existir. Até porque, né, nós somos motivados ainda não apenas por esse instinto primitivo que nos move, mas também pela ambição, pela ganância, pelo egoísmo. A partir do momento em que tudo isso cessar, significa que nós não teremos mais essas causas para gerar esses efeitos destruidores. Mas então aqui quer dizer que o progresso vai trazer essa mudança? Lamennais responde então a Kardec: ela existirá sempre, considerando-se que sempre haverá lutas, mas as lutas mudarão de forma. É verdade que o Espiritismo deve espalhar no mundo a paz e a fraternidade. Contudo, bem o sabeis, mesmo com o triunfo do bem sempre haverá luta. Evidentemente, o Espiritismo fará compreender cada vez melhor a necessidade da paz. Mas o mal vela sempre. Ainda será preciso lutar muito na terra pelo bem. Apenas as lutas se tornarão cada vez mais raras. Então nós sairemos aqui, assim nós imaginamos, sairemos dos conflitos bélicos e passaremos aos conflitos das ideias até alcançarmos a harmonia plena do mundo regenerado que nós esperamos. Né? Mais uma mensagem chegou, mesmo assunto, através do senhor Leimar. E ele diz assim: aqui é uma sequência, eu acho que eu contei 4 ou 5 mensagens tratando desse mesmo assunto, que foi um assunto proposto, como nós vimos, pelos Espíritos. Diz aqui essa outra mensagem: a influência dos homens de gênio sobre o futuro dos povos é incontestável. Nas mãos da providência, eles são instrumentos para acelerar as grandes reformas
que sem eles só viriam depois de muito tempo. São eles que semeiam os germes das ideias novas e, o mais das vezes, voltam alguns séculos mais tarde, sob outros nomes, para continuar ou completar a obra que começaram. César, essa grande figura da antiguidade, nos representa o gênio da guerra, a lei organizada. As paixões por ele levadas ao extremo abalaram profundamente a sociedade romana. Essa muda de face e, na sua evolução, tudo se transforma em seu redor. Quer dizer, esta muda de face e, na sua evolução, tudo se transforma em seu redor. Os povos sentem mudar a sua antiga constituição. Uma lei implacável, a da força, une o que não se devia separar, conforme a época em que vivia César. Sob sua mão triunfante, as Gálias se transformaram e, depois de 10 anos de combates, constituem uma unidade poderosa. Mas dessa época data a decadência romana. Levada ao excesso, essa potência que fazia tremer o mundo cometia as faltas do poder extremo. Tudo quanto cresce além das proporções fixadas por Deus deve cair do mesmo modo. Esse grande império foi invadido por uma nuvem de povos saídos de regiões então desconhecidas. A fama tinha levado com as armas de César as ideias novas aos países do norte, que se precipitaram sobre ele como uma torrente. Vede essas tribos bárbaras, lançando-se rapaces sobre as províncias onde o sol era melhor, o vinho tão doce, as mulheres tão belas. Atravessaram as Gálias, os Alpes, os Pirineus, para aí fundar suas colônias em toda parte e desagregar esse grande corpo chamado Império Romano. Só o gênio de César tinha bastado para levar sua nação à culminância do poder. Dele data a época da renovação, em que todos os povos se confundem, avançam uns sobre os outros, buscando outras coesões, outros elementos. E, no entanto, durante vários séculos, quanto ódio entre essas criaturas, quantos combates, quantos crimes, quantos sangues. Quanto sangue. Barbarê é o nome desse espírito. Então, o que ele coloca é que aquele mundo separado que nós conhecíamos antes, em que essas pequenas sociedades viviam ainda na barbárie, né? Nós lembramos, né, da época não somente das guerras, mas das grandes violências, dos sacrifícios, dos mais absurdos primitivismos, acabaram terminando exatamente por causa dessa integração. Embora sob, né, essa força violenta, fizeram com que comportamentos mudassem, estruturas sociais fossem observadas, né, evoluindo. Então, mais uma vez, quando a gente olha os livros de história, e história é um tema que me fascina, e nós olhamos para o passado e vemos esses pequenos fatos, a gente vai, como foi colocado no começo, vai observando personagens e eventos. E a gente fica sempre impactado pela forma como as coisas aconteceram. Mas passados mais de 2000 anos, desde a época dos gregos, e podemos ir até além disso, buscando egípcios, fenícios, babilônios, povos do Oriente Médio, né, e povos também ali da Europa que se degladiavam e tudo mais, as mudanças que aconteceram de lá para cá. Poderíamos até dizer que essas mudanças aconteceram por acaso, mas na verdade essas mudanças foram impulsionadas exatamente por causa desses eventos, e é isso que os espíritos procuram trazer para nós, essa visão mais elevada. Não nos prendamos ali nos eventos pontuais, mas olhemos o contexto, olhemos o todo, e nós veremos essas transformações acontecendo. E ainda nos choca tudo isso. E muitas vezes até nós vamos encontrar eventos na humanidade que a gente vai se perguntar qual é o propósito disso tudo. Porque nós simplesmente não encontramos respostas baseadas naquilo que os espíritos ensinam. Porque nós estamos com um olhar preso
naquilo que de fato nos marca, período da escravidão, holocausto, perseguições para cá, perseguições para lá, a dizimação de povos indígenas. Como que isso pode estabelecer o progresso? Primeiro a gente tem que compreender o processo de reencarnação. Se nós olharmos apenas em gente que nasce e gente que morre, sem ter ideia dos espíritos que estão se movimentando durante todo esse processo, a gente não vai conseguir compreender isso de uma forma elevada. Exatamente, né, Mami? A gente não consegue entender ainda o porquê daquilo tudo, exatamente porque a nossa visão ela está restrita nos fatos atuais. Nós não conseguimos ver o começo, meio e fim. Nós vemos apenas uma parte. Essa parte para nós é impactante. A propaganda nazista nos assusta, né, mas já sentimos fascínio por ela, né? Ela sempre trouxe para nós essa marca, né, essa grande cicatriz. E muitas vezes, aprendendo através dessa grande violência, a gente vai conseguir evitar que isso volte a acontecer. Então, até mesmo essas personagens, como foi dito por Lamennais, elas foram joguetes de uma força, de um propósito muito maior. O Brás colocou agora mesmo, os últimos acontecimentos acabou afetando o cristianismo no Brasil, né? E assim vai, esse conflito entre judaísmo, cristianismo, religião islâmica, tudo isso agora começa a ser debatido e refletido também aqui no nosso país. E em todos, de modo geral, né? Porque nós percebemos ali que houve uma divisão de ideias, né? Alguns a favor de um lado, outros a favor de outros, cada um com suas razões e cada um com seus equívocos, mas nós estamos vendo essas reflexões acontecendo hoje. Avancemos, vamos lá. Aqui, novamente, Barbaret trazendo para nós aqui. Com sua... Ah, ele está continuando, né? Porque primeiro aqui ele falou sobre César, né? Vamos lá agora aqui com Clovis. Com sua mão bárbara, Clovis devia ser o ponto de partida de uma nova era para os povos. Estabelecia o costume e, para formar uma nação, não recuava diante de nenhum obstáculo. Ele a formava com o punhal e a astúcia. Criava um novo elemento, adotando o batismo, iniciando seus rudes soldados numa nova crença. Entretanto, tudo foi à deriva depois dele, apesar da ideia, apesar do cristianismo. Eram precisos Carlos Martel, Pepino e depois Carlos Magno. Saudemos essa figura poderosa, essa natureza enérgica, qual novo César, a reunir num feixe todos os povos dispersos, mudar as ideias e dar uma forma a esse caos. Carlos Magno é a grandeza da guerra, na fé, na política, na moralidade nascente, que devia fundir os povos e lhes dar a intuição da conservação, da unidade, da solidariedade. Aqui dá a impressão, né, só para a gente poder criar uma imagem, é como se nós estivéssemos fundindo metal para misturar todos eles, né? Só que para que essa fusão acontecesse, haveria necessidade, né, do calor e do martelo, para poder moldar esse metal e formar um novo metal, né? Aquele metal unido, aquele metal solidário, digamos assim, né? Mas vamos lá. Dele remontam os grandes princípios que formaram a França, nossas leis e nossas ciências aplicadas. Então aqui o Espírito fala, com conhecimento de causa, da vida dos franceses no século XIX. Que eles entendem que a França só existia naquele momento e só existe hoje porque houve essas transformações no passado, embora causadas, motivadas por ambições e também provocando tantas guerras e tantas mortes, né? Mas ele segue. Transformador, ele era marcado pela providência para ser o traço de união entre César, Júlio César nesse caso, e o futuro. Também o chamam o Grande, porque se empregou terríveis meios de execução, foi para dar uma forma e um pensamento único a essa reunião de povos bárbaros,
que não podiam oferecer, senão a quem fosse poderoso, obedecer, senão a quem fosse poderoso e forte. Então é aquela coisa, né? Como é que você vai transformar aquele povo bárbaro num povo civilizado sem antes enfrentar a barbárie? Curioso isso, né? Aí nota, barbarie de novo, Kardec coloca uma nota. Como esse nome era desconhecido, pediu-se ao espírito que desse alguns esclarecimentos sobre a sua pessoa. E aí então Barbaret trouxe para nós aqui um pouquinho da sua história, da sua biografia. Eu vivia ao tempo de Henrique IV. Era muito humilde. Perdido nesta Paris, onde tão bem se esquece aquele que se esconde e só busca o estudo, gostava de estar só, ler e comentar à minha maneira. Pobre, trabalhava e o labor diário me dava essa alegria inefável que se chama liberdade. Copiava livros e fazia essas maravilhosas vinhetas, prodígios de paciência e de saber, que só davam pão e água à minha paciência. Mas eu estudava, amava meu país e buscava a verdade na ciência. Ocupava-me de história e para a minha França bem-amada eu desejava a liberdade, a realização de todas as aspirações que sonhava na minha humildade. A partir de então, estou no mundo melhor. E Deus me recompensou a abnegação, dando-me essa tranquilidade de espírito em que todas as obsessões do corpo estão ausentes, e o sonho da pela minha pátria, pelo mundo inteiro, pela nossa terra, pelo amor e pela liberdade. Venho muitas vezes para vos ver e ouvir. Gosto dos vossos trabalhos e dele participo com todo o meu ser. Vejo-vos perfeitos e satisfeitos no futuro. Que sejais felizes como eu o desejo, mas não os sereis completamente, se não vos despojardes da roupa velha que há muito veste o mundo inteiro. Refiro-me ao egoísmo. Estudai o passado, a história do vosso país, e aprendereis mais com o sofrimento dos vossos irmãos que com qualquer outra ciência. Viver é saber, é amar, é auxiliar-se mutuamente. E depois, e fazeis segundo o vosso espírito. Deus está presente e vos vê e julga. Barbaret, então, dando para nós aqui esse recadinho, né? Então, termina aqui essa passagem, esse artigo, tão interessante aqui, que traz para nós essa visão, porque é a própria, por exemplo, né, quando nós lembramos de Napoleão, e ele é mencionado no livro por Humberto de Campos, não me recordo se foi no Brasil Coração do Mundo, mas Humberto de Campos fala sobre ele, eu acho que foi no Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Comenta sobre o propósito de Napoleão, que ele veio com uma programação de transformar a Europa, que vivia aquela monarquia viciosa, aquela monarquia improdutiva, para transformar toda aquela região, não somente a França. Mas que ao mesmo tempo, né, ele tomado pelas ambições humanas, porque ele era um espírito ainda muito ligado, né, ao mundo terreno, ele foi um instrumento dessa transformação. E nós lembramos que o que aconteceu naquela época, né, com a Revolução Francesa, primeira revolução, né, para transformar tudo aquilo que aconteceu naquela história, naquele período, naquele lugar. Depois vieram aquelas guerras, né, para hoje nós temos aquela Europa bem desenhada, bem definida, e procurando sempre esses ajustes através do desenvolvimento do intelecto para alcançar essa harmonia e essa unidade, que, como foi colocado para nós aqui, enquanto essa roupa velha, e ele falava isso no século XIX, hein? E nós estamos no século XXI, usando ainda a mesma roupa, essa roupa do egoísmo. Enquanto essa roupa não for trocada, nós continuaremos presos ainda nesse mesmo ciclo, em que nós só aprenderemos através da violência, só aprenderemos através do sofrimento. Quando nós cansarmos disso e passarmos a tomar decisões diferentes, aí sim nós veremos a transformação. O professor colocou, né, dizer que todas essas cenas drásticas que temos assistido,
estava escrito, creio que não é correto, né? Deus não deixaria, né? Simplesmente é feito do homem velho, né? Na verdade, né, não é que deixaria, né? O homem, ele aprende com as próprias ações, né? Nós aprendemos com as próprias escolhas. Então, quando nós temos ali personagens, quando nós temos eventos que vão acontecendo, são sem dúvida nenhuma decorrência do nosso livre-arbítrio. Mas esse livre-arbítrio, essa liberdade, é uma liberdade limitada, mas é uma liberdade que é concedida para que nós tomemos as decisões e aprendamos com o resultado daquilo que nós escolhemos. Porque, do contrário, como é que nós podemos simplesmente ser manipulados, né, tirando o nosso livre-arbítrio, tirando a nossa liberdade, para trazer para nós o benefício da evolução, da felicidade que desejamos? Para que o espírito possa ser feliz, ele tem que construir a felicidade dentro dele. E se não existe ainda, se existe ainda esse primitivismo dentro dele, é ele que terá que tirar e se transformar. Então nós temos essa liberdade de ação como nós temos hoje. Tudo aquilo que acontece aqui no nosso mundo são escolhas nossas. E se nós vivemos hoje num mundo onde tem tanto sofrimento, esse sofrimento vai ser exatamente o fruto amargo que nós mesmos vamos escolher. Exato, então não é aquilo que eu comentei com vocês há pouco, espíritos não reencarnam para fazer o mal, mas são oportunidades para a humanidade se transformar, observando aquilo que vai acontecendo. Por exemplo, quando nós falamos de Segunda Guerra Mundial. Não, pelo contrário, né? Então, quando nós falamos que numa Segunda Guerra Mundial, quando uma personagem como Hitler aparece, veio também para trabalhar a sua evolução de uma forma que nós não compreendemos, já que ele é uma figura muito marcante na história contemporânea da nossa sociedade terrena, mas as pessoas que estavam encarnadas fizeram escolhas apoiando ou combatendo para que o mundo se transformasse e nós tivéssemos hoje um comportamento diferente daquele que teve anteriormente. Então, mais uma vez, a nossa visão terrena, dentro daqueles dois fatores, a nossa visão terrena limita a nossa compreensão, e o fator tempo, porque o nosso tempo aqui é um tempo muito curto, para vermos uma transformação acontecendo, então nós vemos ali pequenos pontos que vão acontecendo na nossa história e vamos julgando o todo por essa pequena parte. Sendo que esses espíritos que têm a oportunidade de ver ali toda a transformação que vai acontecendo, muitas vezes durante séculos, e durante esse período conflitos vão acontecendo, personagens vão surgindo, sofrimento e dor vão sendo disseminados exatamente para proporcionar essa mudança. Então, quando a nossa visão, nós enquanto espíritos, tivermos uma visão mais elevada e podermos ali analisar o contexto como um todo, a história como um todo, nós veremos aquilo que nós éramos, aquilo que nós somos e aquilo que nós teremos a oportunidade de ser no futuro. Então esse artigo foi bem interessante e na atualidade isso mostra para nós também, nos ajuda a fazer essa reflexão sobre aquilo que nós estamos vivendo hoje, naquele conflito, por exemplo, no Oriente Médio, naquele conflito, naqueles povos, né, da Rússia, Ucrânia, que são povos que têm ali uma história comum, assim como temos povos lá no Oriente que também estão se envolvendo, e temos ali tantos conflitos acontecendo no mundo, porque na verdade nós vemos ali que são povos que estão se ajustando. E nós, enquanto espectadores ou telespectadores desses eventos, nós temos a oportunidade de fazer escolhas. E não é uma questão de apoiar um lado ou apoiar o outro lado, é apoiar esses eventos. Se nós não aceitamos mais a guerra, nós tenderemos a desenvolver muito mais esse sentido diplomático, de conversa, de acerto. Porque enquanto uma guerra acontecer e nós ficarmos apoiando, não, um tem que destruir o outro, um tem que matar o outro, nós estamos alimentando a guerra. O dia que todo mundo parar, nós não queremos mais guerra, vamos conversar. Aí sim as coisas mudam. Porque enquanto uma guerra acontece, um conflito acontece, nós vemos partidos. E esses partidos, vejam bem, cada partido, cada parte dele tem os seus próprios interesses. Ninguém apoia apenas porque é amiguinho, ninguém apoia por solidariedade.
Alguém que se envolve numa guerra, ele tem interesse. Pode ser interesse econômico, pode ser interesse de petróleo, pode ser interesse de poder, interesse de influência. Ninguém faz porque é bonzinho. Então, apesar de muitos países, por exemplo, não estarem envolvidos em conflitos, eles apoiam um lado ou outro por seus interesses. E é aí exatamente aquela roupa velha que o Espírito falou, que é exatamente a roupa do egoísmo. Enquanto nós não pensarmos na humanidade como um todo e ficarmos apenas ali pensando nos nossos interesses pessoais, cada um vai ser seu próprio interesse e nós continuaremos em guerra. E o sofrimento vai acontecer, até que nós sejamos desgastados por isso. Ou seja, nós não precisamos chegar no fundo do poço para perceber isso. Basta nós apenas desenvolvermos essa nossa visão mais elevada para entender que nós podemos fazer com que tudo isso pare. Gosto de dizer, né, enquanto queremos melhorar os efeitos sem buscar a causa, ficaremos rodando, e é o que acontece. E essa causa, muitas vezes, ela fica encoberta porque nós ainda não conseguimos ver a profundidade dentro dessa visão espiritual. E apenas vemos ali a superficialidade da visão terrena, que é momentânea, que é pontual e tudo mais. Para finalizarmos, vamos lá, estamos aprendendo a exercer melhor nosso livre-arbítrio, né? Porque nós estamos aprendendo a ver as consequências daquilo que nós fazemos. Porque liberdade de escolher nós sempre tivemos. Só que nós não tínhamos capacidade de perceber o resultado, as consequências das nossas escolhas. Hoje nós já estamos um pouco mais amadurecidos e nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos traz uma consequência. Se eu não quero viver aquela consequência, mesmo sem defender, pode ocorrer interesse ou próprio da universalidade. Nesse fato, sim. Né? O Brás colocou, né? Por aí vemos como temos nos educar os pensamentos, né? O livre-arbítrio mal usado. Quando nós utilizarmos o livre-arbítrio de uma forma positiva, construtiva, aí sim nós veremos a transformação do nosso mundo. Só para finalizar, aqui apenas um aviso que Kardec colocou, para finalizar aí, não apenas esse tema de hoje, mas também para finalizar a edição desse mês de julho, Kardec põe um aviso aqui só para a gente poder completar. Foi-nos enviado um manuscrito bastante volumoso intitulado O Amor, Revelações do Espírito de Terceira Ordem, da série angélica ao irmão Padre Montani. Kardec coloca, como a remessa não se fez acompanhar de uma carta, ignoramos o nome da pessoa que a enviou. Se este número lhe cair nas mãos, pedimos que se dê a conhecer, a fim de podermos agradecer. Por ora, diremos que o trabalho contém coisas excelentes e é baseado na mais sã moral e sobre os princípios fundamentais do Espiritismo. Mas ao lado disso, há teorias perigosas sobre vários pontos e que podem suscitar uma crítica séria. De nossa parte, não poderíamos aceitar tudo quanto ele contém, e achamos inconveniente publicá-lo sem modificações. Kardec então assina. Próximo tema, meus amigos, na semana que vem, falaremos aqui, começaremos a edição de agosto de 1862. O artigo inicial aqui, Conferências do Sr. Trossou, professor da Faculdade de Medicina, feitas na Associação Politécnica para o Ensino Gratuito dos Operários em 18 e 25 de maio de 1862.